Fala galera, tudo bem? Meu nome é Danilo Breda, eu sou músico profissional e professor de piano e nessa aula aqui é para vocês que já sabem tocar alguns acordes básicos, algumas progressões de acordes básicas. Eu vou ensinar sem teoria nenhuma, somente na prática, como que a gente faz para acrescentar uma extensão nesses acordes básicos, ou seja, ao invés de tocarmos acordes com 3 notas, vamos tocar acordes com 4 notas. Esses acordes com 4 notas são conhecidos como acordes com sétima. Vocês não precisam entender o porquê agora, eu só vou ensinar como colocar essa sétima nos acordes e vocês vão sentir a diferença tremenda que faz na sonoridade quando a gente coloca isso, por exemplo, em uma progressão de acordes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês primeiro, eu vou pegar uma progressão que está em uma tonalidade menor. Vou tocar ela em forma de tríades, ou seja, os acordes terão 3 notas e depois eu vou tocar ela com os acordes utilizando 4 notas, tá bom? Então, se você ainda não sabe sobre acordes maiores ou menores, entra no meu canal e procura a videoaula onde eu ensino a tocar os acordes maiores e menores. Então dá só uma olhada. Então aqui foi utilizando acordes com somente 3 notas, agora a gente vai acrescentar 4 notas nesses acordes, vai ficar mais ou menos assim. Faz total diferença colocar essa nota a mais no acorde, porque, como eu disse anteriormente, a sonoridade ela fica muito mais sofisticada, fica muito mais agradável de se ouvir. E agora eu vou ensinar para vocês como que a gente coloca essa 4ª nota no acorde. Então vamos começar pelo básico, né? A gente sempre vai usar o Dó maior como exemplo. E o que a gente vai fazer? Se a gente analisar a estrutura desse acorde, o que a gente pode perceber? Nós temos 3 notas e entre essas notas nós temos 2 notas brancas que a gente pula. Então a gente toca uma nota, pula uma, toca outra. Pula outra nota branca, toca a próxima. Nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai pular essa nota branca aqui, que é a nota Lá, e nós vamos tocar a próxima. Então existe o que? Existe um padrão nisso. Então eu vou ter essa formação aqui. Isso aqui nós chamamos de Dó maior com sétima maior. Aí você deve estar se perguntando, mas por que sétima maior? Porque assim como a terça do acorde, que é essa nota do meio, se eu vier com essa sétima meio tom atrás, eu tenho um acorde de sétima menor. Então, assim como a terça, se eu vier com ela meio tom atrás, eu tenho um acorde de terça menor, a sétima é a mesma coisa. Eu tenho aqui um acorde de sétima maior, e se eu vier meio tom atrás com ela, eu tenho um acorde de sétima menor. Então, escutem bem a sonoridade do acorde, né? É interessante quando a gente ainda não sabe essas coisas e a gente começa a progredir e estudar esses diferentes tipos e formas de harmonia. Para facilitar mais ainda, vamos pensar, né? Da terceira nota do acorde, que é o 5º grau, para a última nota, que é o 7º, eu tenho quantas notas entre elas aqui? Eu tenho 1, 2 e 3. Quando eu tenho 3 notas entre elas, significa que a sétima será sempre maior. Se eu diminuir esse intervalo para 2 notas entre elas, essa sétima vai se tornar menor. Então agora vamos ver esse exemplo em um outro acorde. Dessa vez um acorde menor. Vamos meio tom à frente, eu tenho o acorde de Ré menor. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pular a próxima nota branca e eu vou tocar a outra. Eu tenho a mesma estrutura, partindo de Ré. Eu tenho essa sonoridade. Mas, olha só, cuidado com essa pegadinha que acontece, né? Esse acorde que eu estou tocando, a terça dele é menor
E a sétima também é menor, diferente do Dó que eu estava tocando anteriormente, que a terça era maior e a sétima também. Não é porque a estrutura do acorde, o desenho dele é esse, que a terça vai ser de um jeito ou a sétima vai ser de outro. Isso vai depender da posição do acorde. Como eu faço para analisar isso? Vendo quantas notas eu tenho entre as duas últimas notas do acorde. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse acorde, eu vou vir nas duas últimas. Quantas notas existem entre elas? 2 notas, portanto a sétima é menor. Com a terça do acorde, nós fazemos a mesma coisa, que é a primeira e a segunda nota. Eu tenho 2 notas entre elas, então a terça é menor. Se eu acrescentar mais uma nota entre elas, eu tenho um acorde de Ré maior com sétima menor. E se eu colocar mais meio tom na sétima, meio tom à frente, olha que bonita essa sonoridade. Eu tenho um acorde de Ré maior com a sétima maior. Então é só a gente colocar essa regrinha de quantas notas existem entre as notas do acorde que a gente consegue determinar ou montar um acorde maior, menor, com sétima maior ou com sétima menor. Vamos ver agora um acorde que tem mais notas pretas no meio. Vamos ver, por exemplo, o acorde de Mi bemol maior. Então, qual é a nota Mi bemol? É essa nota aqui. Esse é o acorde de Mi bemol maior, com as notas Mi bemol, Sol e Si bemol, tá? Então a gente faz o quê? Vamos contar, vamos vir para a última nota e vamos contar. Depois dela, nós vamos pular 2 notas. A gente pula essa e pula essa. E vamos para a próxima. Significa que eu tenho, quando eu pulo 2 notas, eu tenho um intervalo de sétima menor. Então eu tenho um acorde de Mi bemol com sétima menor. Se eu pular 3 notas, eu tenho um acorde de Mi bemol com sétima maior. Eu posso pegar a terça e jogar meio tom abaixo e eu tenho um acorde de Mi bemol menor com a sétima menor. Agora vamos pegar, para finalizar, uma progressão bem simples, que é... essa progressão na tonalidade de Dó, eu estou tocando os acordes Dó maior, que é o primeiro grau, com as notas Dó, Mi e Sol. O segundo acorde é o 6º grau, o acorde de Lá menor, com as notas Lá, Dó e Mi. E depois a gente vai vir para o terceiro acorde, que é o 2º grau, o acorde de Ré menor, com as notas Ré, Fá e Lá. E para finalizar, eu vou vir no acorde de Sol, que é o 5º grau, com as notas Sol, Si e Ré. Agora vamos tocar com a sétima na ponta e vamos ver como é que vai ficar. Um detalhe a mais que a gente coloca nos acordes. Então, fica essa dica para vocês começarem a colocar isso em prática, começarem a explorar os acordes, a sétima dos acordes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e para você que está querendo aprender mais sobre teclado e piano, eu escrevi um livro digital totalmente gratuito. O link para você ter acesso ao livro você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então é só clicar lá, você vai se inscrever e receber agora no seu e-mail. Então aproveita enquanto eu estou disponibilizando ele gratuito. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, favoritar o nosso canal para receber notificação toda vez que eu publico um novo vídeo, e eu vejo você no próximo vídeo.